Bom dia. Hoje eu vou falar de um tema que me incomoda há muito tempo, mas eu não tinha ainda uma clareza para falar da forma como eu vou falar aqui. De repente as coisas se encaixaram e eu consegui, acredito, né, entender melhor esse fenômeno. Eu vou tratar da teoria sobrenatural da consciência e o seu uso político pela extrema-direita. O que seria a teoria, ou a hipótese, melhor dizendo, sobrenatural da consciência? É que a consciência ela não é natural, ou seja, ela não emerge do processo evolutivo, da fisiologia do cérebro, né, e da ação do corpo no ambiente. Ou seja, não a consciência ela existe de um modo mais fundamental do que a natureza, né? Ela é sobrenatural, ela repousa num princípio ou em alguma entidade do tipo teológica, né, de natureza teológica ou mística, né, ou em alienígenas também. Tem várias versões dessa teoria sobrenatural da consciência. Eu vou falar sobre as diferentes versões que ela tem, todas elas utilizadas pela extrema-direita, financiadas, né, por serviços de desinteligência desde a década de 50 nos Estados Unidos, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui assediado por esse pessoal também. Não é teoria da conspiração, não. Se você vai nos encontros sobre consciência, encontros internacionais, discussão sobre a consciência, você vai ver várias pessoas defendendo esse tipo de ideia, né? Algumas dessas pessoas falam linguagem de física matemática, falam de física quântica, mas elas se vestem igual aqueles vândalos que invadiram o Capitólio, lá a mando do Trump, né? Isso existe, tá? Isso aí está presente, né, em algumas doutrinas do Olavo de Carvalho, aqui da extrema-direita brasileira. Isso está presente naqueles malucos que viraram o celular para o céu, para captar mensagem de alienígenas, né? Está presente nos pentecostais que interpretam Jesus Cristo como se fosse um Deus presente aqui na Terra, ajudando eles a ganhar dinheiro, né? Então é muito difundido isso, né? Por isso até que eu demorei a juntar os pontos e desenhar a figura. Mas eu quero para vocês aqui agora desenhar essa figura para vocês também reconhecerem. Essa hipótese, essa abordagem está presente tanto na vida do dia a dia, nas redes sociais, quanto na academia, no, mesmo nas melhores universidades, né? O que escapa disso aqui no Brasil tem sido, né, a filosofia crítica, né, que aborda, né, os grupos aqui de pesquisas de filosofia da mente no Brasil não adotam isso. É bom deixar isso bem claro, né, para não se confundir as coisas, né? Aqui no Brasil nós temos vários pesquisadores muito competentes, né, que partem de outros pressupostos, ou seja, que a consciência ela emerge da atividade do corpo, né? Ela não pode ser totalmente separada dos processos biológicos do cérebro e do restante do corpo, e não pode ser separada do aspecto do afeto, do inconsciente, né? Que emerge do inconsciente, a visão freudiana do inconsciente, que determina, né, a consciência, porque para a teoria sobrenatural da consciência não pode o inconsciente determinar o processo consciente, né? Isso aí contradiz a ideia de que a consciência é supernatural, né? E também temos as visões enativistas, que consideram que a consciência está ligada à ação, ao contexto, né? A visão situada e encarnada da consciência. Então, a consciência está num corpo que se move, né? Que se interage com o ambiente, que se adapta. E, mais importante ainda, né? A consciência está num contexto social, sócio-histórico, né? E aí temos aí o materialismo histórico também, né, incluído nessa abordagem, né? O materialismo histórico não é reducionista, o materialismo histórico de Marx, né?
em que, né, a consciência é influenciada pela posição que as pessoas ocupam na sociedade, é influenciada, né, pelas lutas, né, de classes, posicionamentos a partir, né, dos processos de produção, dos processos de produção das condições de vida, né? Então aí tem toda uma relação entre a consciência social e os processos de produção, né, de distribuição e consumo dos bens, e chegando até, né, na questão do dinheiro, que hoje em dia é muito discutida, né, o papel da consciência no sentido que a gente atribui ao dinheiro, que é um assunto que eu tenho trabalhado recentemente, né? Agora eu vou falar então das várias concepções sobrenaturais da consciência que são, né, importantes para a extrema-direita. É a forma que a extrema-direita encontra para tentar negar os processos sociais, a divisão de classe, né, a crise do capitalismo, né, negar a tendência autoritária dos seus líderes, né, colocando, né, em um Deus sobrenatural, ou em alguma entidade sobrenatural que vai até em espíritos encarnados e alienígenas, né? Como se os alienígenas fossem algo fora da natureza, né? Então isso tudo parece maluco mas há muito investimento e muita elaboração. Por exemplo, as teorias do design inteligente, né? As teorias do design inteligente, elas são defendidas, inclusive, por cientistas muito sérios e muito respeitados, né? A teoria de que, né, o mundo da natureza é resultado de um planejamento de um arquiteto, de um ser superior, né? E que, então, como é um design, então é designado, já é orientado, né? A natureza tem uma orientação que vem de Deus, ou do Criador, ou do arquiteto. E esse tipo de concepção, né, é defendida por cientistas e por grupos poderosos, organizações, né, que estão presentes nas instituições brasileiras, inclusive nas universidades públicas, né? Então, se a gente pegar todas as variantes da teoria sobrenatural da consciência, né, nós vamos ver que é uma concepção fortíssima, que a gente bate de frente com isso em todo lugar que você vai, né? Inclusive na universidade, mas felizmente nem tanto nos departamentos de filosofia, porque nós temos nos departamentos de filosofia uma outra tradição, né, que foi construída a duras penas, mas que é uma tradição que considera a consciência como um fenômeno da natureza, em última análise, né? Aí você tem várias abordagens, tem o marxismo, tem a psicanálise freudiana, tá bem entendido, né? Porque alguns ramos da psicanálise acabam negando a influência do inconsciente na consciência, né? Temos abordagens como a que eu faço, que é o chamado monismo, né, de inspiração aristotélica, mas uma interpretação naturalista de Aristóteles, não interpretação tomista, né? O tomismo, por sua vez, já é usado, em certos casos, né, pela direita do catolicismo, né, que vai já também pensar a consciência como participação em Deus, né? Quer dizer, a consciência como sendo uma manifestação do divino no homem, né? Homem com H, quer dizer, homens e mulheres, na humanidade. Então vamos ver quais são as variantes, né? No design inteligente, né, nós não temos o criacionismo tradicional, né? A ideia que Deus criou o mundo e depois o mundo volta para Deus, que é do tomismo, né? A teoria da criação. No design inteligente, né, o que se argumenta é que a gente não vai conseguir entender a natureza como um sistema auto-organizado, né, porque faltaria o princípio organizador que estaria fora da natureza.
né? E aí, daí é um passo para dizer que já, né, que existe uma consciência cósmica, uma consciência superior, né, que cria a matéria e cria a natureza e direciona a natureza num certo sentido, né? Então é isso que eles defendem. Aí eles vão discutir, né, a origem da vida, como é que se formou o DNA com o RNA, o sistema genético. Então eles entendem que não seria por uma auto-organização físico-química que surgiu a vida, porque seria muito improvável, né? Então teria que ter uma inteligência superior, o design inteligente, né? E, né, aí, né, dá mais um pequeno passo, que é que a consciência ordinária nossa, das pessoas, ela é um tipo de produto desse design inteligente. Quer dizer, a gente não, se você for analisar em termos puramente físico-químicos, biológicos, o cosmos, né, não haveria consciência, né? A consciência, ela se deriva desse princípio que gerou tudo. Então, é, aí a gente cai, muitas vezes, na filosofia indiana, né? Essas pessoas, eles têm um raciocínio que leva àquela ideia indiana, né, de Brahma, né, um princípio espiritual que cria o mundo material. O idealismo indiano. Então, na física, tem muitos físicos indianos importantes que acabam fundindo a ciência física a, com as suas crenças, né? O seu misticismo, a sua religião hindu, né? Isso é do hinduísmo. Né? Então, aí, né, é uma coisa terrível, porque eles interpretam a física quântica como, né, como se o observador, quer dizer, a consciência do observador, da pessoa que está observando o sistema através de aparelhos, né, do sistema microscópico, como se a consciência criasse, determinasse o resultado do processo quântico, né, de redução da função de onda. Então, quer dizer, a consciência é o princípio que gera a realidade, gerou, né, a natureza e determina o resultado de um processo microscópico a cada momento, né? Quer dizer, a consciência é o princípio que está por trás dos processos da natureza, né? Agora, traz isso para a sociedade. O que vai se pensar, né? Não interessa o produto interno bruto, né? Não interessa os interesses de classe, né? A incompetência ou a competência ou incompetência dos políticos que são eleitos, né? Não interessa o sistema democrático, a divisão de poderes, né? O executivo, legislativo, judiciário, né? Quem determina o processo é Deus, ou é Brahma, ou é a consciência, quer dizer, uma consciência sobrenatural. Então tem que apelar para ela, para resolver os problemas da humanidade. E aí a coisa complica quando se junta com isso aquelas teorias apocalípticas, né, que para essa consciência vencer e realizar o seu desígnio, né, primeiro tem que destruir aquilo que a natureza gerou. Quer dizer, o processo da natureza, ele é visto como adversário, né? Então nós temos tendências da natureza propriamente dita da vida social, né? Todas essas tendências da vida social, como por exemplo a formação de uma classe trabalhadora que luta pelos seus direitos, forma sindicatos, forma partidos, concorre, né? Quer dizer, todo movimento ligado ao marxismo é visto como adversário desse princípio divino, que então tem que derrotar, extinguir, né? Tem que destruir essa realidade terrena, essa realidade profana, né? Para então esse princípio sobrenatural vencer, né? Então, aí a gente começa a entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas da extrema-direita, né? Elas não estão
se importando em apresentar projetos, propostas para, né, transformar essa realidade social. Eles estão mais preocupados, né, em apelar por um princípio sobrenatural, né, que vai se opor a esses processos aqui, né, terrenos, processos que acontecem na natureza e na sociedade. Inclusive, a questão do aquecimento global, a questão da destruição dos ecossistemas, né? A destruição dos ecossistemas, ela faria parte desse processo de degradação, né, que a natureza, que é próprio da natureza e da sociedade humana, né, e que só vai ser corrigido por uma ação dessa consciência supernatural. Não vai ser um remédio através de políticas públicas, de organização do povo, né, busca de métodos mais eficientes, eficazes de administração pública, né, de compliance, né, de confiabilidade na gestão das empresas privadas, etc, etc, né, programas sociais, tudo isso aí faz parte de um processo de degradação e a solução, então, não está na auto-organização do povo, né, na formação de lideranças políticas que tenham projetos, programas com base científica, não tem nada disso, né? O negócio é virar o celular para o céu e esperar que os alienígenas vão mandar uma mensagem, né? Então, na versão tomista da direita, de extrema-direita católica, né, a gente tem algo assim mais palatável, porque, né, São Tomás foi um gênio, né, que conciliou Aristóteles com a teologia dos padres da igreja, né, da igreja católica. Então, aí, né, é um pouco sutil, né, essa questão da participação da consciência do indivíduo na consciência divina, né? Deus está presente em cada pessoa, né? E esse princípio não vai se reduzir nem se fundir com os processos neurofisiológicos, né, do corpo. Existe sempre uma luzinha, a luz já é física, né? Mas existe sempre, né, algo espiritual, uma alma que está presente em cada ser consciente, humano, né? Agora, os pentecostais, né, têm uma visão bem diferente, né, do catolicismo, né? Que através do protestantismo, eles criaram um conceito de Jesus Cristo que seria o Deus, né? Porque na Santíssima Trindade do catolicismo, né, Jesus Cristo era um humano, né, que teve que morrer como humano para trazer a mensagem de Deus, né? Já para os pentecostais, Jesus Cristo é um Deus que está fazendo milagre aqui, que está ajudando eles a ganhar dinheiro, né? Então, Jesus Cristo se torna esse ser todo-poderoso que faz tudo e que é responsável se a pessoa tem sucesso na sua vida profissional. Foi Cristo, foi Jesus, né? Se o jogador de futebol consegue fazer um gol, ele levanta a mão para o céu, né? Porque foi Deus, mas as pessoas aqui na Terra estão em contato direto com Deus através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não é um personagem histórico. Jesus Cristo se torna um personagem mítico, mágico, né? Quando se fala em Jesus, não se fala, né, do Jesus Cristo histórico, se fala de uma entidade mágica que coloca qualquer pessoa em contato com Deus, com o Pai, né? Então,
se dissolve a trindade. É uma coisa só, né? Não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho já é o Pai e é o Espírito Santo, né? Jesus Cristo se torna tudo, né? E isso, então, coloca as pessoas num mundo mágico, né? Em que elas oram, né? E contribuem para pastores que operam essa mágica de conseguir, né, os poderes de Deus para facilitar, promover a vida daquela pessoa em detrimento das outras, da sociedade, né? Não é uma visão socialista, é uma visão individualista, né? A prosperidade é individual, é de quem faz parte desse pacto, né? É um pacto. Talvez a versão mais bizarra seja os que consideram, né, que a consciência ela deriva de alienígenas, né? Aí nós vamos ter, né, uma mistura de ficção científica barata, né, com filosofia, né, com metafísica. É como assim, né, se nós tivéssemos um certo momento o planeta Terra, né, sem vida, sem consciência, então baixaram aqui alguns alienígenas e criaram a vida e a consciência. E trouxeram, né, não criaram, trouxeram. A consciência é uma herança de alienígenas. Só que depois os registros disso aí desapareceram, né? Mas as pessoas ainda estão esperando, né, que haja um contato ou uma volta desses alienígenas para restaurar, né, os desvios, porque nessa teoria sobrenatural da consciência, né? Tudo que é bom, tudo que existe em última análise criado e direcionado pela consciência. A consciência é o princípio fundamental, né? E então, se a consciência veio por uma herança alienígena, né? E esses alienígenas foram embora daqui, né? Nós ficamos como herdeiros dos alienígenas, então, né, para contrapor as flutuações, as derivas, né? Isso aqui ficou a deriva, né? Porque os que trouxeram a consciência foram embora, né? Então, quem ficou, nós, né, temos que guiar isso aqui. Sobrou para a gente agora, né? Guiar esse planeta, né? Para que siga os desígnios, né, desse princípio fundador da consciência, né? Então, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? É que o direcionamento do processo social histórico vai ser por esse princípio imaterial, sobrenatural, né? Então, os caminhos para conseguir isso, né, não passam pelas leis, pela Constituição, pela ética, pela organização social, pela consciência social, não passam, né? É uma consciência sobrenatural que vai baixar sobre os indivíduos e, né, vai levar esses indivíduos a destruir tudo que é próprio da natureza e da sociedade, né? Tudo que não seguir esse desígnio, né? Aí que está o ponto, né? Tudo que for, tudo que se desviou do princípio fundador, né? Desse design inteligente ou desse Brahma ou desse Deus que se tornou humano em Jesus Cristo e que faz milagres e mágico, né? Tudo que se desviou desses desígnios tem que ser destruído e corrigido pela própria consciência, não pela ação social, por programas por um Estado democrático, né? Pela organização popular, não é nada disso, né? Certo? Bem, tem algumas outras variantes, né?
Eu conheço muitas pessoas espíritas de orientação de esquerda ou sendo politicamente mais da centro-esquerda, talvez, né? Mas também tem espíritas de direita, né? Aí vai tentar unir essa filosofia com o espiritismo, em alguma de suas versões, né? A mais popular aqui é do Allan Kardec. Então, isso leva ao quê? Leva à parapsicologia, né? Que é uma das ferramentas que a Companhia de Inteligência Americana, a CIA, né? Ela sempre tentou utilizar, né? Telepatia, parapsicologia, controle da mente, né? Técnicas de persuasão, né? Isso desde a década de 1950, com a Guerra Fria, até hoje, né? Isso tudo é usado na política e possivelmente está na origem, né, do atual método, né, de procurar manipular a consciência, né, através de fake news, de desinformação, né, de imagens criadas justamente para influenciar as pessoas e dirigi-las, né, politicamente. Então, nós temos um leque grande de variações dessa hipótese de uma consciência sobrenatural, e isso, em 50 anos aí de embates, isso levou, ao meu ver, aos métodos atuais da extrema-direita de conseguir controlar a mente das pessoas, né? O controle da mente é fundamental, porque eles entendem que é a mente que dirige a matéria, a natureza, né? A sociedade é guiada por uma força mental, né? Quer dizer, a realidade é criada e direcionada pela mente, né? Então, tem que trabalhar em cima da mente, o que às vezes é chamado de guerra cultural, mas na verdade é uma guerra da mente, né? É um embate para conquistar a mente das pessoas, porque eles entendem que é a mente que guia o processo social, histórico, né? E que o importante é realizar os desígnios dessa entidade supernatural que está presente na mente das pessoas e que faz milagres, né? Porque ela não obedece às leis da física, nem aos processos da sociedade, não, né? É algo mágico, né? É mítico, né? Por isso aí temos os mitos, né? Que se geram. Não interessa a ciência, não interessa se há comprovação, né? Porque se é o desígnio dessa entidade sobrenatural que cria o mundo e que está presente na consciência das pessoas, né? Porque para que eu vou ligar porque um cientista chato fica falando que né? Para que eu vou querer fazer experimentação científica, teste de hipótese, né? Para que eu vou querer até discutir com essas pessoas que não conhecem o princípio, né? Porque eles se julgam os iluminados, os que conhecem, né, o princípio. Né? As outras pessoas, os ateus, os céticos, os agnósticos, eles entram para combater, eles entram para destruir a gente. Eles não querem saber de conversar, de discutir, porque eles conhecem a verdade e nós não, né? Então, eles são dogmáticos, são belicosos, né? Não hesitam nem em apelar para a violência para impor as suas verdades, né? Então, a gente consegue então ter uma visão bem integrada do que está acontecendo, né? A partir desse tipo de metafísica maluca, né? De uma consciência sobrenatural que está se impondo aqui no planeta Terra, né? E que encontra resistências da natureza, do mundo material, das pessoas que são materialistas, que são
agnósticas e etc., né? E que eles têm que combater isso, né? E aí, qual que é a senha? Qual que é a senha para identificar essa turma aí, né? É quando eles metem Deus no meio da conversa sem haver nenhum motivo para, né, para evocar o santo nome em vão, né? Deus, então, ele é presente em tudo, mesmo que não haja uma motivação específica, né, para se falar em Deus, mas estão sempre falando em Deus ou, né, falando no equivalente a Deus, né? Pode ser, né, pode-se usar outros nomes, né? Mas essa é a ideia de um Deus transcendente que está presente aqui. Parece contraditório, eu até entendo que é contraditório, um Deus transcendente que está presente em tudo aqui, fazendo milagre, beneficiando certas pessoas, né? E que iria prejudicar outras, né? Deus tomaria partido, né? Nas questões aí de política, né? Tem candidatos a eleições que são favorecidos por Deus, né? Tem pessoas que são favorecidas, né? Pessoas, trabalhadores que estão com Deus e que então vão ficar ricos, né? Os empreendedores que estão com Deus, eles têm sucesso. Os que não estão com Deus fracassam. Então essa é a senha. Quando a pessoa ela pensa assim, pronto, né? Ela é suscetível de ser influenciada pela extrema-direita, porque é assim que eles pensam, né? Certo, gente? Então é isso que eu queria trazer aqui hoje para a gente pensar, entender melhor, né? E eu posso dizer que não é uma teoria da conspiração. Eu já participei de muitos eventos de teoria da consciência, ciência cognitiva, né, filosofia da mente, tudo mais, e felizmente na Universidade Brasileira não, esse tipo de abordagem praticamente não existe, né, nas universidades públicas. Tem algumas pessoas isoladas que tentam fazer isso, mas a maioria dos filósofos não embarca nessa onda, né? Mas fora da universidade pública, em algumas universidades privadas e nas redes sociais, aí nas redes sociais é terrível. Vocês experimentem fazer uma crítica ao design inteligente em determinados grupos de discussão para vocês verem que vem centenas de pessoas te atacar. Há um grande complô, digamos assim, para defender o design inteligente ou defender o criacionismo mesmo, né? Porque quando a pessoa é religiosa e não é cientista, ela já vai logo para o criacionismo e pronto. Agora, quando o cara é cientista, aí começa a complicar um pouco para ele se ele quiser defender o criacionismo, né? Deus criou o mundo do nada, né? Como é que se cria do nada? Aí vem com o design inteligente. Aí começa a discutir genética, né? Teoria de sistemas complexos da física, interpretações da física quântica, essa história do observador que gera o resultado da medida, por aí afora. E aí você vai ter que gastar um tempão para argumentar, porque são assuntos complicados e eles estão bem preparados. Agora, você acha que um encontro internacional que tem o nome de Rumo a uma Ciência da Consciência, você vai ter pessoas que estão realmente procurando uma abordagem científica da consciência? Lê do engano, né? A maioria
está nessa onda aí da consciência supernatural. Por isso que houve uma cisão na comunidade de estudos da consciência, né, que se criou a Associação por Estudo Científico da Consciência, para se desvencilhar de todas essas especulações aí supernaturais da consciência. Mas, por outro lado, a Associação para o Estudo Científico da Consciência caiu num certo cientificismo, né? Tentando abordar a consciência puramente na perspectiva de terceira pessoa, né? Do método científico, e aí também é muito limitado. Então, né, por esses motivos, eu, particularmente, procurei defender uma abordagem monista, né, em que a realidade não é nem puramente material, nem puramente mental, né? Uma visão com base em uma certa interpretação não tomista de Aristóteles, que eu vou colocar aqui embaixo uma referência de uma entrevista que eu explico a minha posição, tá bom? Então tá, gente. Abraços, obrigado pela atenção.